O Bitcoin ultrapassou $106.500 e mostra sinais consistentes de reversão após semanas de correção. O sentimento que era de cautela e medo no início de novembro agora começa a se transformar em confiança e expectativa. De acordo com a CoinDesk, o impulso veio de uma combinação rara de fatores: o retorno do capital institucional, o aumento da liquidez global e uma mudança profunda na percepção de risco dos investidores. O que estamos vendo não é apenas uma alta técnica, é o despertar de um novo ciclo. Segundo a CoinShares, nas últimas 72 horas, os ETFs de Bitcoin e Ethereum registraram a maior entrada líquida desde agosto. Depois de 2 semanas consecutivas de saídas, o dinheiro institucional volta com força. São fundos de pensão, gestoras de patrimônio e bancos tradicionais reposicionando suas carteiras. Esse movimento muda tudo. Historicamente, os ciclos de alta mais duradouros começam quando o capital profissional retorna ao mercado. E isso está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. O Ethereum acompanha o ritmo e é negociada a $3.900, com sinais técnicos positivos e aumento no volume de contratos inteligentes ativos. A Solana, depois de meses de oscilação, se destaca como uma das grandes surpresas de 2025. Com alta de 25% nas últimas 24 horas e cotada a $180, ela retoma o posto de principal concorrente da Ethereum em escalabilidade. Mas o destaque não se limita às gigantes. Projetos como Chainlink, Avalanche e Polkadot mostram forte retomada de volume. A cada correção, novas oportunidades se abrem para quem observa com paciência. A Bloomberg explica que essa força vem também do cenário global. Com a inflação americana desacelerando e os bancos centrais se aproximando do limite de juros, os investidores começam a buscar novamente ativos de risco. O Bitcoin, como sempre, é o primeiro a reagir. Em paralelo, o dólar perde força diante de outras moedas e o ouro estabiliza, o que historicamente sinaliza início de ciclos de valorização nos ativos digitais. Na Ásia, o avanço de exchanges reguladas em Hong Kong e Singapura atrai capitais institucionais de volta para o leste. Na Europa, a legislação MiCA começa a consolidar o continente como um dos ambientes mais transparentes para empresas de criptoativos. E no Brasil, segundo dados da Receita Federal, o número de investidores ativos no mercado digital cresceu mais de 12% apenas no último trimestre. O ecossistema cripto nunca foi tão global, nem tão interligado. Mas há outro elemento moldando esse novo ciclo: a inteligência artificial. De acordo com a Bain Crypto, tokens de IA como BlastPay, Render, Fetch, e SingularityNet valorizaram mais de 20% neste fim de semana. Esses projetos unem blockchain e automação, criando ecossistemas autônomos capazes de realizar transações, validações e até previsões de mercado sem intervenção humana. Analistas da DL News descrevem isso como o ponto de fusão entre duas revoluções, a financeira e a tecnológica. A IA está se tornando a engrenagem invisível da blockchain, e é por isso que o mercado está reagindo com tanto entusiasmo. Essa nova geração de tokens não se baseia apenas em promessa, mas em funcionalidade. Eles oferecem eficiência, redução de custos e, em alguns casos, inteligência operacional integrada. É o tipo de inovação que os investidores institucionais entendem e valorizam. Enquanto isso, a Ripple lidera o maior movimento de investimentos do ano. Mais de $600 milhões foram destinados a startups cripto em apenas um trimestre. Esses recursos estão sendo aplicados em infraestrutura, compliance e soluções de pagamento instantâneo. São apostas de longo prazo e sinais claros de que a construção continua, mesmo em meio à volatilidade. Segundo a Bloomberg Intelligence, esse comportamento de comprar na correção é típico de ciclos de acumulação. É quando os grandes investidores aumentam posições silenciosamente antes do mercado perceber o que está prestes a acontecer. Se olharmos para trás, a história se repete. Em 2015, o Bitcoin saiu de $200 para $1.000. Em 2019, saltou de 3.200 para quase 14.000.
e em 2020, logo após o halving, disparou de 8 mil para mais de 60 mil dólares em menos de um ano. Agora, o padrão volta a aparecer. Com o próximo halving previsto para 2026, o atual movimento de 106.500 dólares pode representar o início silencioso da fase de acumulação, uma etapa onde os fundamentos importam mais que os números diários, e quem entende isso sai na frente. Os dados on-chain confirmam essa teoria. O número de endereços que acumulam Bitcoin há mais de 12 meses atingiu o maior patamar desde 2021, e o volume de moedas fora das exchanges cresceu 13% desde outubro, o que significa menos oferta disponível para venda imediata. O índice de sentimento, Fear and Greed, subiu de 39 para 68 pontos em uma semana, voltando à zona de otimismo controlado. Ou seja, o mercado está confiante, mas ainda consciente. É o equilíbrio ideal para o início de um novo ciclo. Nem tudo são boas notícias. O Financial Times revelou que os ataques cibernéticos contra exchanges e protocolos descentralizados ultrapassaram 2 bilhões de dólares apenas em 2025. Essa vulnerabilidade acendeu um alerta e, ao mesmo tempo, impulsionou o crescimento da segurança digital. A venda de hardware wallets cresceu 40% neste trimestre. Empresas especializadas em custódia e auditoria blockchain ganharam tração. O investidor aprendeu que descentralização sem proteção é apenas uma ilusão de liberdade. E isso é positivo, porque mostra que o mercado está amadurecendo, aprendendo e se adaptando. O que vemos agora é a consolidação da criptoeconomia como parte da estrutura financeira mundial. Países inteiros estão se preparando para isso. El Salvador mantém reservas em Bitcoin. Os Emirados Árabes criam programas de incentivo para empresas Web3. E bancos tradicionais na Europa já oferecem produtos cripto em plataformas reguladas. O que antes era exceção, agora se torna inevitável. A blockchain não é mais uma tecnologia alternativa. É o novo padrão de confiança digital. Os analistas da Bloomberg Intelligence projetam que, se o padrão histórico se repetir, a Bitcoin pode atingir entre 150 mil e 180 mil dólares até o final do próximo ano. Mas, além dos números, o importante é o que está sendo construído. A convergência entre IA, blockchain e regulação está moldando o terreno para uma economia mais transparente, descentralizada e eficiente. Um ambiente onde dados, valor e energia fluem de forma autônoma, validada por código e não por instituições. O ciclo atual é diferente. É mais técnico, mais racional e, paradoxalmente, mais humano, porque é movido pela busca de autonomia e propósito. A cada nova integração, a cada avanço de infraestrutura, o mercado se aproxima da maturidade que sempre prometeu. Bitcoin em 106.500 dólares não é apenas um número, é um símbolo. Representa o ponto de virada entre o medo e a construção, entre o passado especulativo e o futuro inteligente. E, como sempre, só o tempo dirá até onde essa jornada pode nos levar. Aqui no BlockBuzz Crypto hoje, acompanhamos cada passo desse processo. Todos os dias, análises, dados e contexto sobre o que realmente importa. Inscreva-se e ative as notificações. Isto não é recomendação de investimento, é informação e visão para quem pensa como profissional. Porque, no fim das contas, o maior ativo não é o lucro rápido, é o conhecimento.